Antes de tudo, não havia absolutamente nada. Sem cores, sem tempo, sem espaço. Nenhum som para ser ouvido, nenhuma forma para ser vista. Nem mesmo escuridão, pois até a escuridão exige um espaço para existir. Mas então, em um instante infinitamente pequeno, algo aconteceu. Uma faísca, um lampejo cósmico, e o nada deu lugar ao tudo. Você está prestes a embarcar em uma jornada além da imaginação, uma viagem que atravessa bilhões de anos-luz e retorna à origem de tudo que você conhece. Bem-vindo à breve história do início do universo. O universo teve seu início há cerca de 13,8 bilhões de anos, no evento que conhecemos como Big Bang. Mas atenção, isso não foi uma explosão comum. Foi uma expansão do próprio tecido do espaço-tempo. Imagine, algo do tamanho de um átomo, ou menor, se expandindo num piscar de olhos, mais rápido que a luz. Tempo, espaço, energia, as leis da física, tudo nasceu nesse momento. O que antes era impossível, tornou-se realidade. Durante a inflação cósmica, o universo aumentou de tamanho trilhões de vezes em menos de um segundo. Era um oceano de energia pura, onde temperatura e densidade atingiam níveis inimagináveis. Partículas fundamentais surgiam e se aniquilavam em um balé caótico de criação e destruição. E foi dentro desse turbilhão que nasceram os blocos fundamentais da matéria. Quarks, leptons, fótons, os ingredientes primordiais que bilhões de anos depois se tornariam estrelas, planetas e você. Após o Big Bang, o universo ainda era selvagem e inóspito. Nos primeiros instantes, partículas subatômicas colidiam e se separavam com violência em uma temperatura trilhões de vezes maior que a do Sol. Mas à medida que os segundos passavam e o universo se expandia, ele também esfriava. E foi durante os 3 primeiros minutos que a alquimia cósmica teve início. Prótons e nêutrons começaram a se unir, formando os primeiros núcleos de hidrogênio, hélio e uma pitada de lítio. Ainda assim, nada parecido com o que chamamos de matéria podia existir por completo. O universo era uma sopa densa, quente e brilhante, formada por partículas carregadas e radiação. Fótons, as partículas da luz, colidiam a todo momento, impedidos de seguir em linha reta. Era como viver dentro de uma estrela colossal. O universo era opaco, turbulento e impenetrável. Mas tudo isso estava prestes a mudar. Aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang, o universo havia se expandido e resfriado o suficiente para um novo milagre cósmico acontecer. Os elétrons livres finalmente foram capturados pelos núcleos, e os primeiros átomos completos foram formados. Esse momento é chamado de Era da Recombinação. Pela primeira vez, os fótons puderam viajar livremente sem serem interrompidos. O universo ficou transparente, e a luz que escapou nesse instante ainda existe hoje. Ela preenche o cosmos inteiro como um eco silencioso da criação. Nós a chamamos de radiação cósmica de fundo, e ela é como uma fotografia do universo bebê, tirada quando ele tinha menos de meio milhão de anos. Captada por satélites como COBE, WMAP e Planck, essa luz revela pequenas flutuações de temperatura, os germens das futuras galáxias. Em outras palavras, quando olhamos essa radiação, estamos literalmente olhando para o passado, para os primeiros traços do universo como o conhecemos. Por centenas de milhões de anos após o Big Bang, o universo foi uma vastidão escura, silenciosa e fria. Não existiam estrelas, nem planetas. Apenas nuvens imensas de hidrogênio e hélio flutuando pelo vazio. Mas então, uma força invisível começou a agir. A gravidade, paciente e incansável, puxou essas partículas para o centro de enormes nuvens. E quanto mais elas se juntavam, mais aqueciam. Até que, no coração de algumas dessas nuvens,
a pressão e o calor atingiram um ponto crítico. Foi quando aconteceu algo extraordinário. Os átomos começaram a fundir-se, liberando energia. Nasceram as primeiras estrelas. E pela primeira vez, o universo teve luz própria. Essas estrelas primordiais eram verdadeiros titãs cósmicos, muito maiores e mais quentes que o nosso Sol. Eram instáveis de vida curta, mas em seus núcleos acontecia alquimia nuclear. Elementos mais pesados do que o hidrogênio estavam sendo forjados. Carbono, oxigênio, ferro. Todos os ingredientes essenciais para a vida começaram a surgir ali. Essas estrelas não apenas iluminaram o universo, elas o transformaram para sempre. Com o nascimento das estrelas, o universo começou a ganhar estrutura. Estrelas se agruparam em galáxias, e as galáxias se espalharam pelo tecido do espaço-tempo como arquipélagos de luz. Mas o espetáculo estava apenas começando. As maiores estrelas, ao morrerem, explodiam em supernovas colossais, espalhando pelo cosmos os elementos forjados em seus núcleos. Esse material se misturava ao gás interestelar, fertilizando as futuras gerações de estrelas e, finalmente, formando planetas. Discos de poeira e gás ao redor das estrelas recém-nascidas começaram a se condensar. Rochas colidiram, fundiram-se, e mundos inteiros começaram a girar ao redor de seus sóis. Foi assim que, em uma galáxia comum chamada Via Láctea, um planeta azul chamado Terra surgiu. Mas isso só aconteceu cerca de 9 bilhões de anos depois do Big Bang. Se toda a história do universo fosse comprimida em um único ano, o ser humano surgiria nos últimos segundos do dia 31 de dezembro. E aqui está a parte mais poética de todas. Cada átomo do seu corpo foi forjado no interior de uma estrela que morreu. Você, literalmente, carrega a assinatura do cosmos dentro de si. Você é feito de poeira das estrelas. Apesar de tudo o que já descobrimos, ainda estamos às cegas diante da maior parte do universo. Cada imagem captada por telescópios como o James Webb é uma janela para o passado e, ao mesmo tempo, um lembrete do quanto ainda ignoramos. Por exemplo, o que havia antes do Big Bang? O tempo sempre existiu? O universo é finito ou se estende infinitamente além do que conseguimos ver? E quanto à matéria escura, que mantém as galáxias unidas, mesmo sem emitir luz? Ou a energia escura, essa força misteriosa que parece empurrar o universo para fora, acelerando sua expansão como se o próprio espaço estivesse sendo esticado? Essas entidades compõem mais de 95% de tudo o que existe e ainda assim são invisíveis, intangíveis, verdadeiros enigmas cósmicos. Talvez nunca saibamos todas as respostas, ou talvez estejamos apenas nos primeiros passos de uma compreensão que levará séculos. Mas é justamente essa vastidão de perguntas sem resposta que torna a ciência tão poderosa. Porque cada dúvida é uma centelha, cada mistério um convite à exploração. E enquanto existirem perguntas, a humanidade continuará olhando para as estrelas. Afinal, como dizia Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. O universo nasceu do nada e se tornou tudo. E você é uma pequena parte dele, capaz de contemplar a sua própria origem. Gostou dessa viagem pelo início de tudo? Então se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários. Qual parte da história do universo mais te fascina?